Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e também sobre a tua família. E hoje nós estamos aqui, uma segunda-feira abençoada, né? Hoje é dia, vamos lá, Lília, fala para mim aí que dia é hoje. Hoje, segunda-feira, dia 28, né? A Lília já me informando aqui, dia 28, segunda-feira de novembro, né? Vamos dizer a última segunda-feira de novembro de 2022. Isso significa que o mês de novembro já está indo embora. E nós estamos aqui com o nosso propósito, que é a leitura da palavra do Senhor, né? A Lília já está abismada aqui dizendo, né, que daqui a pouco nós já estamos no mês de dezembro. Mês de dezembro chegando, né? Como eu falei para os irmãos lá na igreja, um mês complicado para ir na rua, né? Por isso que eu tenho que resolver algumas situações, já vou amanhã, né? Amanhã mesmo eu já vou resolver já as minhas situações com um propósito de não sair em dezembro, que é muito difícil, né? Com certeza a irmã Lília vai querer me arrastar para a rua, com certeza, as crianças também, mas nós estamos aqui. Estou bastante feliz com o Senhor por sábado. Nós estivemos na festividade ali no Jockey, né? Já coloquei aí uma parte muito boa que foi a abertura, né, com as irmãs lá no 35º, né, congresso, aniversário das Mulheres Guerreiras de Cristo. E eu fiz até um comentário ontem na nossa congregação, lá, 35 anos. 35 anos é muita coisa. E eu falei para os irmãos lá, né? Irmãos, será que desses 35 anos eles não tiveram uma lutinha? Eles não tiveram uma batalha, aquela vontade de desistir, né? Como muitos no meio do caminho, não quero fazer mais parte não. Em muitas igrejas, quando um desiste, dois desistem, o que acontece? Acaba o grupo, acabou o grupo, não tem mais grupo. E lá no Jockey, né, o pastor Adriano, que é o atual dirigente agora, sua esposa, nossa irmã Silvana, né, eu fui lá e fiquei bastante feliz porque eu lembrei do tempo de mocidade deles, né? Eu já era casado já com a irmã Lília, mas eles eram da mocidade e Deus uniu os dois e hoje ele está na frente da obra, né? A minha filha, que papai levou, ela foi dama do casamento deles, se não me engano, lá em Minas Gerais, né? No interior de Minas. Saiu uma caravana aqui e a Lília estava no meio lá, juntamente com a Lide, né? E ela foi ser a dama de honra lá no interior de Minas. Não vou saber aqui o local, a cidade, mas eu fiquei bastante alegre, né, de poder ver eles ali. Só falando de glória? Só falando de bênção? Não, tem luta também, né? Tem batalhas também. Mas é tão bom quando a gente se afirma com o Senhor. É maravilhoso. E graças a Deus estivemos ali, filmei tudo, né? Filmei tudo, já coloquei aí uma parte bem considerada, né? 44 minutos, mais ou menos isso. Ainda falta o momento da palavra com a nossa irmã Nerivan. Foi uma bênção também, falando sobre a arca, né? Sobre a presença do Espírito Santo e os grupos, né, de louvores que ali estiveram adorando o nome do Senhor. Mas vamos lá agora, é que hoje é segunda-feira, então a gente tem que contar tudo do nosso final de semana e não tem como, né? Ainda falta mais coisa, os testemunhos, né, que eu ouvi lá, né, uma irmã que tem menos de um ano que aceitou a Jesus, né, e ela disse que ela era espírita,
E do nada, um certo dia, ela estava passando na rua e ela ouviu aquele hino Escudo, né? É aquele, né, Lília? Por toda a minha vida. E ela disse que ela parou e começou a chorar sem saber o porquê que ela estava chorando, mas ela ficou ali escutando o louvor até terminar. E ela chorando sem saber o porquê, mas estava chorando. E ali o Espírito Santo já começou a incomodar ela, para ela sair da onde ela estava e procurar uma igreja. Ela entrou na igreja pentecostal Deus e Amor, ali do Jockey, aceitou Jesus, se batizou e faz parte do grupo Mulheres Guerreiras de Cristo. Então é maravilhoso, irmãos, o nome do Senhor, ele é maravilhoso. A gente fica alegre, a gente fica contente, a gente fica feliz com o que o Senhor ele tem realizado cada vez mais. Amém? Mas agora vamos para a leitura. Livro de Atos 9. Estaremos lendo hoje 43 versículos. Como eu sempre digo, não estou aqui para pregar, mas eu estou aqui para junto nós lermos a palavra do Senhor, nosso Pai. Amém? Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio, né? Enquanto eu estou aqui lendo a palavra, a irmã Lília está fazendo caminhada aqui, né? Qualquer dia eu vou mostrar. Mas vamos lá então para a leitura, livro de Atos dos Apóstolos, 9 e versículo 1 a seguir. Vamos falar hoje sobre a conversão de Paulo no caminho de Damasco. Amém? Então vamos lá, vamos à leitura. Atos 9 e verso 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Verso 2. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Verso 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Verso 4. E caindo em terra, ouviu uma grande voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Verso 5. E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Verso 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te terá dito o que convém fazer. Verso 7. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Verso 8. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiado pela mão, o conduziram a Damasco. Verso 9. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Verso 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias,
E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Verso 11. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Verso 12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Verso 13. E respondeu Ananias ao Senhor: há muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Verso 14. E aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Verso 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Verso 16. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Verso 17. E Ananias foi e encontrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Oh, aleluia! Verso 18. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Agora nós vamos para o tópico 2, que é o perseguidor é perseguido. Vocês já conhecem. Vocês já conhecem essa história magnífica, deste perseguidor autorizado, Ele era um perseguidor autorizado dos cristãos, só que agora vai reverter a situação. Vamos lá. O perseguidor é perseguido. Atos 9 e verso 19. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Verso 20. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Verso 21. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui para os levar preso os principais dos sacerdotes? O quadro está mudando. Verso 22. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Verso 23. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Verso 24. Mas as suas ciladas vieram
ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Verso 25. Tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Verso 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulos. Verso 27. Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira o Senhor. E este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Verso 28. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Verso 29. E falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Verso 30. E sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e enviaram a Tarsos. Verso 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e era edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Agora nós vamos para o tópico 3, que é a cura de Enéas e a ressurreição de Tabita. Amém? Então vamos lá. Atos 9 e verso 32. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Verso 33. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. Verso 34. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama, e logo se levantou. Verso 35. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Verso 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Verso 37. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. Verso 38. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Verso 39. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas
o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorca fizera quando estava com elas. Verso 40. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Verso 41. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Verso 42. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Verso 43 e final. E ficou muitos dias em Jope com certo Simão, curtidor. Amém? E agora? Muita chuva. Tá chovendo, muita coisa. Não sei nem se vocês estão escutando aqui a minha voz, mas agora caiu um pé d'água, um temporal, e vamos ter que mudar de lugar. Vamos ter que mudar de lugar aqui para a gente poder estar prosseguindo aqui com o comentário, porque olha, muita chuva, ó, trovoada agora, vento, muito vento, e vou ter que sair aqui das minhas folhagens verdes, porque eu não tenho certeza se a minha voz está saindo corretamente para vocês. Então, vamos, é rápido, é rápido. Glória a Jesus, já mudei aqui de setor aqui, porque muito complicado, muita chuva hoje, está chovendo muito e o tempo fechou. Mas vamos lá agora, irmãos, falar sobre o que nós lemos aqui, fazer aquele breve comentário, como eu sempre digo para vocês, que o meu propósito aqui é exatamente ler a palavra de Deus. E quando a gente começa a falar sobre a conversão de Paulo no caminho de Damasco, Paulo, ele pega carta para Damasco, ele pega autorização para poder prender os crentes. Ele estava munido ali com toda a autoridade. E ele queria prender todos os crentes para poder levar para Jerusalém. Eu quero que você guarda no teu coração, você que já conhece a palavra amém, você que ainda não conhece esta palavra, guarda no teu coração. Saulo ainda não tinha se tornado Paulo. Saulo, ele era perseguidor. E ele foi com este propósito de chegar até as localidades ali de Damasco, e por onde ele passava, ele queria ter autorização para poder entrar na sinagoga. A sinagoga seria hoje, na nossa atualidade, como igrejas. E o texto fala para nós que ele, indo a caminho de Damasco, ele é cercado por um resplendor de luz do céu. Deus já sabia o que estava na mente, no coração de Saulo, que era a destruição. Era chegar na cidade de Damasco e ali prender todos que proferiram ou proferia
o nome de Jesus. Eu falo para você, meu irmão, quando este resplendor do céu que cerca Paulo, e aí, olha o texto, vai dizer no verso 4, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu acho tão interessante este versículo, que quando Saulo ele ouve aquilo, ele já sabia que não era ninguém terreno não, que era algo divino que estava falando com ele. O texto vai dizer para nós, no versículo 5, que Saulo pergunta, quem és, Senhor? E aí o Senhor fala, eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí vem a palavra dura. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Esse texto, irmãos, traz para nós, da nossa atualidade, quantos crentes também que agiam da mesma forma que Paulo. É claro, não chegava a tirar vidas, mas era um perseguidor do Evangelho de Cristo. Muitos a misericórdia do Senhor alcança, e muitos que se fazem de impossível ou não quer acreditar no Evangelho, aí fica complicado. Eu quero que você compreenda, meus irmãos, que Saulo, ele não era um ajudador, não. Saulo, ele era um perseguidor, e perseguidor faz o quê? Perseguir. O propósito de Saulo não era expandir o evangelho, o propósito de Saulo era calar todos aqueles que falava no evangelho. Mas é o que eu sempre digo, o Senhor, ele sempre tem, ou ele dá uma oportunidade para aqueles que perseguem o evangelho. Eu acho tão interessante que a palavra do Senhor vai falar no verso 6, e ele tremendo e atônito disse, Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Os varões que estavam com ele, todos ficaram ali espantados, ouvindo a voz, mas não via ninguém. Uma parte dessa passagem bíblica que mostra pra gente, Saulo, ele se levanta, ele abrindo os olhos já não via absolutamente mais nada, e guiado pela mão, o conduziram a Damasco. Se observa que ele sai para ir para Damasco, com a autorização, com carta, com tudo na mão, mas na metade do caminho ele entra sem enxergar absolutamente nada. E aí agora ele fica ali por 3 dias, né, sem ver, não comeu, não bebeu, e aí aparece Ananias. Eu acho tão maravilhoso esta parte, porque da mesma forma que o Senhor ele fala com Ananias, o Senhor ele fala com Saulo também. Eu acho tão maravilhoso esta parte, porque muitas das vezes é assim que o Senhor trabalha. Muitas das vezes o Senhor ele fala comigo, mas ao mesmo tempo ele fala com aquela pessoa onde vai ser destinado a palavra para aquela pessoa. O que eu quero dizer com isso? Não se acovarda. Quando Deus falar contigo, Deus já está preparando o terreno lá para quando você chegar. Ananias, quando recebe aqui no verso 10,
E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Olha a resposta dele. Hoje em dia, as respostas hoje, né, quase que falta luz. Hoje em dia, as respostas, hoje, daquele irmão, daquela irmã: ah, Senhor, manda outro, eu não. Ainda mais falar com aquele que era perseguidor, aquele que persegue, aquele que matou profeta, eu vou ter que falar com ele. Ananias, ele diz: eis-me aqui. E disse o Senhor, esta parte: levanta-te, vai à rua chamada direita, pergunta à casa de Judas, por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E na mesma hora que ele orava, quem? Saulo orava, o Senhor também falava com Saulo, no versículo 12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. A visão de Saulo. E a palavra do Senhor vai dizer que Ananias, em primeiro momento, ele diz: ah, Senhor, muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Mas ele não para no meio do caminho. Ele segue o propósito divino, que era levar até Saulo a cura da sua visão. E a palavra do Senhor vai dizer para nós no verso 15: disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Você observa, meus irmãos, que o perseguidor, né? O Senhor já fala aqui: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Ananias não tinha como ficar de fora, não. Ananias tinha que cumprir. Porque senão a peleja para ele ia se tornar muito grande, uma batalha muito grande. Mas o texto vai dizer para nós no verso 16: eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Irmãos, nós estamos falando aqui de um perseguidor. E agora, já pensou de perseguidor ele padecer pelo nome do Senhor? É isso que o Senhor ele faz na vida daqueles mais difíceis. Esse texto, capítulo 9, traz para nós vários pontos para nós colocarmos como reflexão na nossa vida, como meditação na nossa vida. E não somente como meditação, mas que nós venhamos agir como agiu Ananias. E aí o texto, ele vai prosseguir. Ananias, no verso 17, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Eita glória, hein? Não bastou somente ver, mas ele sai dali cheio do Espírito Santo. Que maravilha, irmãos. Que esta passagem bíblica ela possa fazer na nossa vida algo esplendor, que nós possamos ser um testemunho,
Você vai ver que quando Saulo ele recebe a palavra, ele vai para a sinagoga pregar o quê? Pregar a Jesus. E você vai ver que todos ficavam abismados. Será ele mesmo? Ou será se ele está com uma farsa para poder entrar e prender todo mundo? Todos ficavam ali duvidando da fé e da crença de Saulo. Mas é maravilhoso quando Saulo ele mostra a perseverança e ele continua pregando a todo momento, levando o evangelho do Senhor a todas aquelas criaturas. A gente vê, irmãos, que luta, é como a palavra coloca para nós aqui, o tópico 2, o perseguidor é perseguido. Adiantando um pouco a palavra, chega um momento que o conselho se reúne para procurar ali um jeito para poder acabar com Paulo. Vamos acabar com ele, para ele poder parar de levar este evangelho. Levar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. Eu acho tão maravilhoso esta passagem bíblica que mesmo Saulo, sabendo da situação, ele continuava pregando a palavra. O verso 25, tomando-o de noite, os discípulos desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos temiam, não crendo que fosse discípulo. É complicado. Quando Saulo chega em Jerusalém e ele procura ali os discípulos, para poder fazer parte, porque agora, olha, eu não sou mais perseguidor, agora eu vou fazer parte aí dos perseguidos. Todos ficaram com medo porque a fama de Saulo era de perseguidor, que prendia, que matava, que acabava com todos aqueles que falavam do nome do Senhor. E com isso, meus irmãos, o evangelho foi se espalhando, como diz aqui, assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Cesareia, Samaria, tinham paz e eram edificadas, e se multiplicava, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. O perseguidor já não era mais perseguidor, ele já era perseguido pelos conselhos. E a gente vê, irmãos, que maravilha. E aí depois entra quem? Pedro, para realizar os milagres. Pedro realiza o milagre quando diz, Enéia, Jesus Cristo te dá saúde. Enéias, um homem há 8 anos, paralítico. Pedro chega e aquele homem, ele logo anda. Não se contentando com isso, a palavra vai dizer também que Tabita, uma das discípulas, ela pega ali uma enfermidade e de repente fica enferma, morre, e todos levam ela e colocam ela em um quarto. E eu acho tão interessante que, levantando-se, mandam lá para os discípulos, e Pedro, que estava logo por ali, mandaram 2 varões, rogando que não se demorasse em vir ter com ele. E a palavra do Senhor vai dizer no verso 39, e levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas, rodeadas ali chorando, mostrando a túnica que ela fazia, os vestidos que elas faziam, mas Pedro pede para que todas saiam daquele lugar, e Pedro, ele começa de joelho, ele ora, e voltando-se para o corpo, disse, Tabita,
levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou. Esses sinais só seguem aqueles que crerem, aqueles que acreditarem no poder de Deus. Então, meus irmãos, que esta palavra ela possa falar mais ao teu coração. Amanhã nós estaremos aqui no capítulo 10, né? E praticamente essa semana, né, nós estaremos quase, não ainda essa semana, né? Então amanhã nós estaremos no capítulo 10. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Quero só lembrar que hoje, às 20 horas, teremos a nossa live em família, né? Já entrei em contato com o pastor Adão, ele está retornando de Vitória do Espírito Santo. Esteve pregando ontem pela manhã ali na nossa sede de Vitória do Espírito Santo. E à tarde ele esteve pregando ali na cidade de Serra. Eu acho que é cidade ou é bairro, né? Em Serra, ali no Espírito Santo. E eu tenho certeza que foi uma bênção também, né? Ontem o pastor Odair Gomes, né, estava ali fazendo a oração por mais um ano, né, de casamento do meu pai e da minha mamãe, pastor Adão e a nossa irmã Joana. Eu vou tentar mostrar aí uma foto, né, que ele me enviou na live de noite, né? Eu tenho certeza que o Senhor está derramando bênçãos sobre a vida do meu papai e também da minha mamãe. Então, meus irmãos, hoje, às 20 horas, no canal Tempozinho, a nossa live em família. E só lembrando, dia 1º está chegando, hein? Só falo isso, dia 1º agora já está chegando. Amém? Então, meus irmãos, eu quero já fazer esta oração, agradecer ao Senhor nosso Deus, lembrando, né, que a Bíblia já chegou nas mãos da nossa irmã Marisa Santos, ela já mandou o vídeo, nós já editamos, já colocamos no canal. Hoje eu já recebi o comunicado também que a Bíblia já chegou no correio ali de Utinga, na Bahia, para ser entregue para a nossa irmã Maria do Carmo, né? E ser entregue para o neto Eduardo, que foi o ganhador da Bíblia Sagrada. Amém? Então, neste momento, quero agradecer a todos. Vamos fazer este minuto de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória, em favor, Senhor, de cada irmão, cada irmã, cada lar, cada família. Coloca, Senhor, as Tuas mãos poderosas. Abençoa, Senhor, a vida deste esposo, desta esposa, deste filho, desta filha, Pai. Coloca as Tuas mãos poderosas sobre a vida desta pessoa que se encontra enfermo. Eu quero Te agradecer, Senhor, pela grande vitória do nosso irmão Edmar Santos, que recebeu alta ontem pela manhã. Eu peço a Ti, meu Deus, coloca as Tuas mãos poderosas, guarda o Teu servo, lar, a família do Teu servo. Abençoa minha esposa, nossa irmã Lília. Abençoa a minha vida também, Pai. Abençoa minha filha Adrielen. Abençoa o meu filho Adriel. Coloca, Senhor, as Tuas mãos poderosas. Abençoa minha irmã e toda a sua família. Abençoa meu irmão e toda a sua família. Abençoa meu pai, abençoa minha mãe. Coloque as Tuas mãos, Pai. Sejas conosco hoje às 20 horas. Que nós venhamos, meu Deus, alcançar almas para o Teu reino. Senhor, sejas conosco, Pai. Dai-nos força, dai-nos graça, dai-nos sabedoria, dai-nos inteligência na Tua palavra e como levar também a Tua igreja e o Teu povo, Pai. Nos dá direção, é o que eu Te peço, Pai. Eu Te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, que Deus abençoe, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre o teu lar e sobre a tua família. Quero lembrar que às 20 horas nós estaremos aqui novamente em mais uma live de segunda-feira, 1 hora levando a palavra do Senhor nosso Pai. Né? E vai aí espalhando aí os nossos vídeos, né? O vídeo do Jockey, também tivemos a palestra, né, com a nossa irmã Esther, ali em Neves, São Gonçalo, foi uma bênção também. Então que o Senhor abençoe todos vocês e até logo mais no horário das 20 horas, hoje, segunda-feira.
Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor e, como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.